Mas a gente também teve que se adaptar. Sim. É, né? Sim, acredito. Eu vou tentar colocar na minha área de trabalho a minha apresentação para ver se está tudo certo, tá bom? Beleza. É aqui naquele onde tem um quadradinho com a flechinha em compartilhar, compartilhar conteúdo. Ali, daí ele vai carregar o conteúdo, daí depois ele vai para a tela. Ok. Tá dando certo? Para mim, tudo bem, Mauro. Só estou aguardando vocês aí. Certo? Também. Deu certo? Beleza. Tô esperando o nosso prof. Como é que é o nome do professor, Maurinho? Prof. Leandro Minoso. Leandro. Ele é prof da Fevale, vai ser nosso mediador hoje. Mas eu vou fazer uma fala inicial, vou apresentar vocês, vou falar um pouco do currículo de vocês também, apresentar o festival, que tem bastante gente que não participou ainda, vai participar só hoje. Claro. Inclusive, hoje a gente tem o show principal, que é do Klaus e Vanessa, vai estar bem legal. Estão convidados a participar também. Bom. Que bom. Eu vou levantar um pouquinho aqui a câmera. Daí vai ser mais fácil, que daí é no YouTube da Fevale também, vai estar, acho que vai estar bem bacana. Tem tudo para dar certo. É que eu estou aqui no hospital, deixa eu ajustar aqui. Ah, ficou bom, hein? Bem. Fica aparecendo o logo do hospital, ficou legal. Foi chique, hein? Eu falei que eu tenho 3 filhos pequenos.
2 de 4 e 1 de 6. E em casa eu não consigo trabalhar. Não dá. Então eu digo, não, tá marcada a mais teleconferência, vamos para lá, porque senão já iam entrar já iam falar, já iam... Tem muitos vídeos engraçados sobre isso na internet, né? A gente se diverte. Tem um rapaz que está todo de terno, bonitão, gravata e tal. E aí um filho aparece, ele levanta, tá só de cueca. Arrumado só do pescoço para cima, né? O resto não precisa aparecer. Teve uma que agora um deputado federal estava discursando no plenário, quando entrou o netinho dele, ele falou no meio da transmissão. Já pensou? Estava arriscado de acontecer isso na sua casa, né? Sim, com certeza. Aqui a única coisa que pode acontecer são os cachorros latirem, só. Mas é os novos tempos, né? É os novos tempos, não adianta. Sabe, professora, eu tenho a impressão, a gente fala voltar, mas eu acho que a gente não volta, vai ficar muita coisa desta forma. Porque, vê, para mim seria muito mais difícil um deslocamento até o Rio Grande do Sul. E nós estamos aqui conversando como se vocês estivessem na minha sala, na minha casa, né? E eu acho isso sensacional. Eu acho que vai ser para sempre. Não, eu acho a gente estava falando sobre isso ontem. Nós tivemos um convidado que era de Fortaleza ontem. Na segunda também tivemos um convidado de São Paulo e a gente pensou assim, poxa, que bacana que a gente pôde trazer eles para perto, né? E, nossa, se não, infelizmente, de modo virtual, né? Porque se fosse presencial, talvez a gente não tivesse esses convidados tão legais, né? A possibilidade nossa também, né? De ter acesso e de estarmos... porque toda conexão desta, a gente aprende muito. Não só passa alguma coisa, se é possível informar, mas a gente aprende demais. Com certeza. E a troca de informação acho que é o mais interessante, né? Porque são experiências diferentes, mas no mesmo momento. Enquanto que se nós tivesse uma outra oportunidade, seria só num congresso, num seminário. E aqui não. Pois é. Fica de 20 minutos, meia hora, uma hora junto e já tem a troca de experiência, né? E esse programa eu nunca tinha acessado. A gente tem aqui no hospital o Google. Daí, Google Meet, né? Que pode botar apresentação e tal. Sim. Mas esse foi encaminhado, não, mas tudo tranquilo. Eu pedi auxílio aí pro pessoal da TI, já está tudo encaminhado. E eu, professor, sem auxílio nenhum. Mas foi deu certo, né, Isso aí. É que essa plataforma é a plataforma que a Fevale usa para as aulas à distância, né? Aí a gente acabou optando por ela, que não precisa fazer cadastro, é só entrar, é mais prático. Então, muitas vezes... Os alunos já estão mais ou menos familiarizados, assim, alguns. Eles usam muito o aplicativo Teams, que também é muito útil nessa situação. Então, ele já tem os alunos com as aulas virtuais cadastradas nesse aplicativo, e também a gente se insere e dá as aulas aulas virtuais, né, nesse aplicativo. Esse daí, como o professor falou, a primeira vez que eu estou utilizando. Mas tem muitas semelhanças. Ele é um pouquinho diferente, mas ele é bem tranquilo de usar. Assim. Sim, não, bem tranquilo. A sistemática dele é muito semelhante, sim. E qual é o curso que tu é, Maureen? Qual é o curso que tu faz? Eu faço quiropraxia. Um pouco diferente. Legal. Mas, estamos aí. Eu acho interessante, professor. Antigamente era um pouco as matérias, aquilo muito centralizado. Agora diversificou
E todo esse pessoal tem campo, tem atuação, é bacana. Olha, eu acho muito legal. Eu tenho uma conhecida que a filha resolveu fazer moda, mas ela é médica, ela ficou assustada da menina querer fazer moda. Mas eu bem, e vamos embora, né? Bom dia, Isso aí. tudo bem? Bom dia, prof. Tudo bom? Tudo bom, prof? Tudo ótimo aí. Professora Érica, professor Alexandre, prazer. Leandro, professor aqui do curso de Medicina da Fevale. Olhando, prazer aí. Muito bom aí estar com vocês. Prof, Eu vou assistir, na verdade, o que vocês têm a falar, né? Que é isso? prof, a gente teve ontem o pessoal do Corém de São Paulo me avisou, a gente teve uma troca, não é a prof. Érica que vai estar com a gente, é a prof. Ivete, que está aqui na sala. Desculpa, como é que é o nome? Mas depois eu vou apresentar a todo mundo. Ah, tá. Prof. Beleza. Ivete. Então, Ivete. Vai estar aqui com a gente. Professor, quase Oi. uma Ivete Galo, quase. Ah, tá. Isso aí. Olha que eu ia querer a live da Ivete, hein? Tinha que ser igual. Mas Não vai dar, não vai dar. É só para lembrar o nome. Tá bom. Alexandre, eu estava olhando aqui na internet, tu é o chefe ainda da fisioterapia do Clínicas, é isso? Isso aí, Leandro. Oh, Tô na chefia do serviço. que encrenca tu tá agora, então, hein? Pois é. Em plena Estamos pandemia, aqui, imagina. sim, reunião. Ah, não aguenta mais. Tem um amigo meu que é médico aí, o Pires, José Fernando Pires, trabalha na UTI. Ah, sim. A gente trabalhou junto aqui no Hospital de Novo Hamburgo. Cara, muito legal. Sim. Não, só para vocês terem uma ideia, que agora do estado, o Clínicas é o hospital que mais vai receber pacientes, né, com diagnóstico aí de Covid. nossa, E tem um plano para aumentar a CTI para ficar total. com 166 leitos. Então vai ser assim uma expansão enorme, né? E aí tudo tem que ser preparado, organizado. Mas estamos conseguindo dar conta do recado. Ai, que bom. Parabéns. É isso aí. A aula normalmente começa às 9h15, mas o pessoal, eu acredito que vai fazer como na aula presencial, o pessoal gosta de chegar um pouco depois. Eu acho que a gente Certo. aguarda mais um pouquinho. Sim, Tranquilo. sem problema. Mas na aula online, muitos não vêm. Tem percebido uma falta assim, dos alunos. Muitas das Pois turmas é, metade também só. tem isso. E a gente tem uma diretriz de não dar falta no online, porque muitos alunos não têm acesso à internet, a internet fica ruim e está bem complicado de conseguir fazer com que eles participem, né? Não sei se nas tuas aulas são assim também, Maureen. Tu percebe isso? Tem bastante. Mas é mais nas aulas que são gerais, assim, nas específicas do curso, eu vejo que o pessoal vai mais, frequenta mais, assim. Não sei se isso é geral ou se é só no meu, mas às vezes acontece. A universidade aqui é Fevale, né? Acho que a Ivete, não deve conhecer, o Alexandre conheceu um pouco mais, né? Mas ela tem muitos cursos da área da saúde. O curso mais recente é o de medicina, mas tem a quiropraxia, que aqui e na Universidade de São Paulo foram as pioneiras no Brasil, né, Mauro? Curso de física, enfermagem, tem biomedicina, farmácia, fono, eu acho que o curso foi encerrado, se eu não me engano. Mas agora com o curso de medicina Nutrição talvez também, né, Leandro? Nutrição. Nutrição também, né? Psicologia também, é. Aqui a psicologia ela não é da área da saúde, é da área da humana. Tem um instituto diferente. Sim. E fechou o curso. É uma das vocações da Fevale, a parte de saúde. Né? Excelente. É o momento certo, né, de nós termos mais profissionais.
é uma universidade comunitária, né, sem fins lucrativos. Então, durante muito tempo, ela foi um polo aqui na região, que a gente chama de Vale dos Sinos. Muitos alunos vinham do interior para a Fevale. Quem sabe depois de tudo isso, professor, a gente marca de conhecer. Sim. Está convidada. Estão todos convidados. Obrigada. Obrigada. Vou guardar mais uns minutinhos, o pessoal vai entrando aos pouquinhos. Eu estava dando uma olhada em como está em Novo Hamburgo. Os casos aqui? Não sei como está Novo Hamburgo, Porto Alegre, mas aqui está bem frio, daí o pessoal demora um pouco. Aonde, Maureen? Caxias do Sul. Serra. Que deve frio ser pra caramba. Pensei isso. Eu passei a minha lua de mel no Rio Grande do Sul faz muitos anos. Veio aí passar esse um frio aqui, pessoal. A gente retorna para fazer a viagem de lua de mel de novo. Olha aí. Ó, quem quer interromper a aula aqui, ó. Você não pode, não é Olha aí, olha. Que coisa mais linda. Que amor. Companheiro. É participar também. Falei, não, agora não. É isso aí. Vai lá, vai pra lá. Eles são companheiros, né? Muito, muito. Eu não sei se vocês têm essa percepção também enquanto professores, né, da área da saúde. Eu tinha isso quando eu me formei. Parece que a relação com os alunos, eles vão olhando para o mercado de trabalho que não vai ter espaço para eles quando se formarem. Né? A gente olha depois que passa um tempo trabalhando e vê que tem um monte de oportunidade também. Né? Eu tinha essa percepção quando eu estava na faculdade. Eu não sei se vocês na enfermagem, na física, também têm essa percepção, né, de que os alunos eles se formam com muito medo. Onde é que eu vou trabalhar? E tal. Depois de um tempo... Sim, a gente se forma assim. A gente fica bem assim. A enfermagem é um campo, professor, que tem muita vaga ainda. Então, os salários são muito baixos, e isso faz com que o pessoal busque novas oportunidades, né? Há uma disparidade muito grande de salários. Agora, o Ministério está oferecendo lá para ir para o Amazonas coisa de R$8.000, mas um funcionário enfermeiro aqui ganha 3.500. Um técnico de enfermagem ganha 2.000. O auxiliar de enfermagem ganha menos ainda, R$1.600, R$1.700. Então, há essa busca por melhores salários, mas falta de emprego, não. A enfermagem ainda tem muito emprego garantido em muitos lugares. Isso que nós estamos falando da realidade de São Paulo, né, Ivete? Seria o polo, assim, para ser o centro. Por isso que o pessoal vai ter que buscar essas novas alternativas, né? Sim. Empreender, inovar, achar um caminho diferente. Então, aquela coisa específica do atendimento, do presencial, eu vejo por aí. Eu acho que a crise veio para mudar um pouco essa condição nossa clássica da saúde, para ter outras maneiras, né? Hoje o teleatendimento, telereabilitação está muito forte. O muito acompanhamento forte, do é verdade. à distância. Muita coisa mudou, né? A gente percebe que nós estamos realmente, a começar, como nós falamos, dessas aulas virtuais que nos aproximam e são muito positivas, mas também tem um outro lado, né? O lado da gente perder um pouco o contato com o aluno, estar ali debatendo e enriquecendo a nossa parte e a parte deles também. Isso é mais difícil no virtual, porque as pessoas têm um pouco mais de receio de participar. Eu fiz muitas aulas em maio, porque maio é a semana da enfermagem, né? E nós partilhamos aí com o Brasil todo aulas virtuais. E a gente percebe que muitas pessoas até colocam no chat, depois a gente acessa, mas na hora mesmo, poucos participam.
devido a essa distância das câmeras e do vídeo, né? Mas são intercorrências com as quais nós vamos ter que lidar, e como eu falei antes, eu acho que muita coisa veio para ficar mesmo. Vamos sofrer modelos aí diferentes, modelos de assistência, modelos de interação, modelos também da troca multiprofissional, que eu acho tão importante, e isso facilitou, que agora nós temos isso mais presente. O ideal seria que nós encontrássemos um equilíbrio aí entre eles, mas é difícil, né? Porque ainda mais a gente que trata direto com o paciente, né? O toque, a avaliação, tem coisas que a distância não vão ser possível. As outras não existiam e que agora a gente vai poder fazer uso também, né? Então acho que vai ser bom e o desafio está lançado. Esse eu acho que é o desafio. Verdade. O problema do ensino, eu vejo, EAD na área da saúde, é que nossos cursos, além de trazer conhecimento ou exercer competências mais adiante, né, na parte final do curso, ele é um momento também de desenvolvimento de maturidade dos alunos. Né? Muitos entram muito jovens, e nas relações humanas que a gente vai errando, aprendendo, tendo postura, e isso é EAD na área da saúde, eu vejo como vai ser uma dificuldade, né? Imagina, se tu vai ficar no EAD, como que tu vai entrar saber estar numa discussão, como que tu vai conseguir aprender a lidar com erro, né? Então, essa parte de desenvolvimento, todos os cursos, na verdade, vão precisar disso, desde o direito até a engenharia, pedagogia, então, né? A questão do lado humano. Na área da saúde, eu vejo que isso é muito importante, porque não é um curso só de despejar conhecimento, ou de ajudar o aluno a construir, mas é um curso também de maturidade, cursos longos, né? De 5 anos, 6 anos, e onde o professor tem esse lado também de ajudar o aluno nesse processo de maturação, inclusive maturação cerebral do aluno. Até os 25 anos ele está ali desenvolvendo o sistema nervoso dele, refinando a personalidade, e por EAD eu tenho essa dificuldade em achar que vai ser importante, a gente vai conseguir, né? A gente fala, profissionais de saúde mais humanizados, etc. e tal. Bom, ali o EAD não sei como lidar bem com isso, sabe? Qual o limite, assim, vai ser Isso é tão importante, Leandro, que a gente encontra hoje em dia os residentes. Residência, em princípio, tu parte do princípio que é um profissional que já está formado, já passou por toda a graduação e está entrando num processo diferente, né? E os residentes, eles têm muita dificuldade de gerenciar os sentimentos deles, né? Até assim, com morte, com paciente que tem que ser atendido de urgência, o paciente faleceu, e agora como é que eu vou fazer? Então, acho que essa parte comportamental é que talvez a gente se perca mesmo com essa distância que foi imposta pela tecnologia, né? A gente não vai ter aquela coisa junta. Então, aí talvez seja muito pior do ponto de vista do desempenho deles, né? Talvez a gente perca um pouco aí. E por mais que seja e a residência aumentando cada vez mais, né? Então, em parte a tecnologia é boa, mas também ela vai impactar nesse distanciamento dos reais problemas e como as pessoas vão lidar com o problema. Acho que esse é o grande desafio mesmo. Os alunos, eles acham que entram prontos, já com 18, 19, mas não, eles estão ali, é uma construção de aprender a ser gente, né? Ao mesmo tempo, eu vejo na casa da medicina, vai aprender a ser médico, mas nesses 6 anos tu vai melhorar enquanto pessoa. Então, as duas coisas caminham juntas, mas tem que olhar para esse lado pessoa também, né? Porque senão, depois a gente vai ter dificuldades. Eu não sei, Maurício, se começar já o debate, até porque os convidados têm compromisso também. Imagina, a Ivete no Corém, quanta coisa deve ter para resolver, reunião, etc. e tal. Né? Eu sei que meu pai é presidente do conselho profissional, é presidente do conselho de biomedicina. Então eu sei como é que funcionam as demandas de quem é de conselho, né? E o Alexandre, então, nessa pandemia, ordenando não sei quantos fisioterapeutas aí, né? Nós tínhamos 48 e agora entraram mais 30, Leandro. O serviço, ele duplicou quase.
estamos com quase Nossa. 80 fisioterapeutas aí. E tudo pela pandemia, bom, tudo há né? 2 meses. Não, bom, é claro. Ótimo, Não, mas excelente. pode iniciar, assim. E já usando a parte nova do Hospital de Clínicas, é isso também, Alexandre? Isso. Ali o anexo B, aquele ali perto da Avenida Protásio Alves. Toda a área Covid, ela está centrada ali. CTI e emergência está separada do hospital. Então já estamos usando ali e já estão se preparando para ocupar o 7º andar. Caramba. Acho que a gente pode iniciar assim, tanto que a gravação vai ser gravado e daí a gente vai publicar depois no YouTube. Daí quem não conseguiu acompanhar pode acompanhar por lá também. Beleza. Pode iniciar, né? Então, bom dia para quem está presente. Eu sou a Maureen, sou vice-presidente do DCE e sou acadêmica do curso de quiropraxia aqui da Fevale. A gente vai dar início ao 4º bate-papo do Festival Fevale, separados mas juntos. Esse evento ele é totalmente digital, feito pelos estudantes e aberto a toda a comunidade. A gente busca aproximar as pessoas através de informação, entretenimento, conhecimento, como forma de auxiliar nesse momento que a gente está vivendo. Esse festival começou dia 1º, na segunda-feira, e vai até dia 5, na sexta. Ele tem atividades acadêmicas, culturais, tem pocket shows de artistas locais para dar um apoio para o pessoal também, né? Debates de todas as áreas de conhecimento da universidade e uma live hoje da dupla Klaus e Vanessa, que vai ser no Instagram do DCE e também no Instagram da Fevale, além do YouTube e Facebook. Então, são todos convidados a participar. Nesse festival, a gente também tem a oportunidade de ser solidário. Que, o Festival Fevale ele apoia as campanhas do Banco de Alimentos da região do Calçado e também a doação de sangue ao Banco Hemovita, que é o Hemocentro do Hospital Regina, aqui de Novo Hamburgo. Esse é o debate da área da saúde, que o tema é a valorização dos profissionais da saúde em momentos de pandemia. Essa crise sanitária que impõe o novo coronavírus nos incita a reafirmar uma premissa. O profissional da saúde é um bem público, é um bem necessário para a população brasileira. O enfrentamento da pandemia do Covid-19 no nosso país só tem sido possível pelos esforços dos trabalhadores da saúde. A gente vai tentar discutir a atual situação e a situação pós-pandemia, como os alunos da saúde vão ser afetados com isso e como eles se tornarão profissionais diferentes a partir disso. Nesse diálogo, nós temos como mediador o nosso prof. Leandro Minoso, que é graduado em Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, mestre em Educação, pós-graduado em Geriatria e Gerontologia pela PUC e Nutrologia. Ele tem pós-MBA em Liderança também. Ele é geriatra com título especialista em Geriatria pela SBGG e nutrólogo com título especialista pela Associação Brasileira de Nutrologia. Temos como convidada e representante do Corém de São Paulo e formação na Universidade de São Paulo, é enfermeira obstétrica, especialista em gestão pública pela Santa Casa de São Paulo e Fiocruz, especialista em qualidade de saúde e segurança do paciente. Ela atuou como assessora da diretoria de enfermagem da Santa Casa de Santos e já atuou como diretora de enfermagem na área materno-infantil. Atualmente é enfermeira coordenadora do Núcleo de Segurança do Paciente. Temos também como convidado o prof. Alexandre Simões Dias, que possui graduação em fisioterapia pelo IFA Metodista, mestrado e doutorado em ciências biológicas pela URGS e pós-doutorado pela Universidade de León. Foi fisioterapeuta do Pavilhão Pereira Filho. Atualmente é docente e orientador dos programas de pós-graduação em Ciências do Movimento Humano e Ciências Pneumológicas da URGS. Participa como colaborador do Laboratório de Hepatologia e Fisiologia Experimental do Centro de Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre e é o chefe de serviço da fisioterapia desse hospital. A ideia é que cada convidado tenha mais ou menos uns 15 a 20 minutos de fala, aí a gente abre para perguntas do pessoal. E eu gostaria de agradecer a presença de vocês e agradecer também aos nossos patrocinadores, o Banco Sicredi, MRV Engenharias e o Pra Valer. E os nossos apoiadores, é claro, a nossa Universidade Fevale, o Banco Hemovita e o Banco de Alimentos. Eu
quero lembrar vocês que nesse momento é importante sermos solidários do jeito que a gente puder. Então, passo a palavra para o prof. Leandro, que dará início ao nosso debate. Bom dia, Maureen, bom dia a toda a direção do DCE, aos alunos da universidade, aos nossos convidados, né, a professora Ivete, enfermeira de São Paulo, e o professor Alexandre, aqui mais próximo um pouco, né, de Porto Alegre, né, do Hospital de Clínicas. Muito... Então, de parabéns, então, de parabéns, DCE, pela iniciativa de, em tempo de pandemia, unir profissionais de saúde de diversas áreas, né, e tentar instigar esses profissionais com perguntas tão difíceis como vocês nos lançam, né? Não são perguntas fáceis da gente responder. E eu acho que isso que é o legal da universidade, é justamente provocar os professores para fazer as discussões, nada de coisa muito simples. A gente vinha conversando um pouco antes, né, de como a pandemia está desafiando também a saúde pública do Brasil, pública e também privada, e a importância, o protagonismo que a gente viu e presencia agora dos profissionais de saúde. A mim, causa um pouco de decepção dos rumos que a sociedade tem lidado com a pandemia. Não porque as pessoas deixam de usar máscaras, ou ainda acreditam, ou tentam negar que seja um problema sério. Eu não sei em São Paulo, o professor Ivete, se isso também é perceptível, porque meus amigos que moram aí estão isolados em casa, né? Mas aqui muita gente ainda não caiu na real, que é um problema muito sério. Aí, em São Paulo, Ivete, o pessoal está levando a sério? Não, na verdade, a gente sente ainda um desleixo muito grande de muitas áreas, né? E a gente fica muito triste realmente com isso. Dá a impressão que quando uma pessoa muito próxima a você que perde a vida, é que as pessoas começam a entender que a pandemia é grave, sim, e que nós estamos num momento difícil. Aqui no estado, o nosso governador mapeou o estado todo em cores: vermelho, laranja, amarelo e verde, sendo o vermelho uma situação de maior lockdown, né? Então, uma situação onde há maiores proibições, e chegando ao verde, onde tudo pode ser liberado. Mesmo a minha região, que é a região da Baixada Santista, que está no vermelho, a gente ainda observa muito desrespeito e muita falta de consciência. E o prefeito tem se manifestado, especialmente o prefeito de Santos, dizendo que depende de nós mudar de status e passar a status melhores de abertura de todo nosso comércio, dependendo das medidas adotadas. É uma região praiana, a praia está proibida, e mesmo assim a gente ainda tem aqueles que querem romper este bloqueio. A decepção vem, né, porque muitas pessoas não levam a sério, e também porque a gente percebeu que no começo da pandemia, aqui no Rio Grande do Sul, acho que veio, no Brasil todo, teve aqueles momentos de aplausos nas sacadas dos prédios dos profissionais de saúde. Então ali se vislumbrava que, olha, agora finalmente, né, quem trabalha na saúde, quem está no hospital, trabalhador do SUS, quem está envolvido com o cuidado, vai ter um tipo de reconhecimento diferente. Passaram-se 2 meses daquele aplauso na janela, as coisas não evoluíram tão bem. A gente viu que, em termos de cuidado desses heróis, o cuidado ficou um pouco para trás. São raras as prefeituras que conseguiram proteger os seus funcionários, hospitais, em termos de EPI. É uma realidade que a gente viu que precisou muitas vezes o judiciário entrar, aliás, o Ministério Público do Trabalho entrar, os profissionais ameaçarem greves e por aí vai. A gente viu, então, que aquele aplauso ele foi ficando cada vez mais fraco e hoje em dia se fala muito pouco, né? E o Brasil é um dos países, se eu não me engano, a professora pode nos contar, é o país do mundo onde mais enfermeiros faleceram por Covid. Eu não sei como é a situação dos fisioterapeutas, né? Na medicina a gente tem números também, mas acredito que ainda não tão elevados quanto o da Itália, ou não foram divulgados esses números ainda, de médicos que morreram, né, pela Covid. Então, mas a gente sabe que o COFEN, o Conselho Federal de Enfermagem, já compilou dados, isso de 2 semanas atrás, que eram quase 160 enfermeiros, né, exatamente,
que faleceram Sim. por causa da Sim. Covid. Então, a gente Sim. vive essa ambiguidade, né? Somos heróis, né? Principalmente quem trabalha em hospitais como vocês, somos heróis. Mas, ao mesmo tempo, estamos morrendo e a nossa morte não está sendo valorizada. E tem essa mensagem por um lado também. E, por outro lado, nesse espaço todo, né, o SUS também tem sido esquecido na pandemia. Essas 3 letras, né, o S, U e o S, a sigla, meio que desapareceu do noticiário. Prefeitos, governadores tomam para si as iniciativas de resolução da crise, e o SUS, que se fosse fortalecido, ajudaria nós, profissionais de saúde, com carreiras melhores, melhor estrutura, ele acaba também ficando em segundo ou terceiro plano, né, nesse momento de pandemia. Isso me assusta porque, no pós-pandemia, a gente vai ver que o protagonismo da saúde vai diminuir um pouco e o SUS vai estar mais fraco ainda. Isso me causa preocupação. Né? E quem vai acabar pagando... Só para fortalecer a sua fala, 160 mortes em relação ao enfermeiro técnico auxiliar, contra 146 nos Estados Unidos e contra a Itália, que ainda fica num terceiro nível. Então, realmente, o Brasil, infelizmente, detém esta marca da morte maior dos profissionais de saúde, enfermeiro, técnico e auxiliar, do que, inclusive, esses países. O que nos surpreende, né? Nós achamos que nós não estaríamos nesse patamar, mas estamos sim, e concordo plenamente. Faltam políticas para o SUS, faltam políticas de proteção ao equipamento de proteção individual. Eu tenho no hospital uma diretora gaúcha, que é uma expoente no assunto, uma tremenda administradora, e parece que assim, ela teve essa... Antes da pandemia, nós estávamos comprando ventiladores e estávamos comprando estoque de EPIs. Então, no meu hospital, eu posso dizer que temos equipamento de proteção individual, temos também a parceria com o Hospital Universitário das universidades, elas nos ajudam no fornecimento do equipamento de proteção individual, e isso consolidou. Mas somos uma ilha. Realmente, se eu for verificar aqui os dados que eu tenho de denúncias no Conselho, são mais de 1.000 pessoas denunciando situações específicas da falta de proteção individual. Então, isso nos alerta de que realmente não bastam aplausos, né? É necessário que as medidas nós possamos ter segurança aí, menos... Bom, e a questão de... Pode deixar ele aqui. Agora tem um companheiro também aqui, o cachorro também veio. Ele dá uma cheirada aqui, ver se tá tudo bem, né? Isso aí, a vida como ela é. O cachorrinho aqui deu sombra. A gente tem essa preocupação nesse momento todo, né? Dos aplausos, o que isso gerou? Né? E há pouco tempo atrás, agora foram aprovados também que durante 2 anos quem trabalha nos SUS e é concursado não vai ter aumento nem ganho, perdas da inflação, né? Então, também gera uma preocupação muito grande. Para os alunos, não querendo ser pessimista, a gente comentou antes, a gente pode depois falar sobre o pós-pandemia, vai ter muito trabalho para todo mundo ainda, vai ter campo, né? A população brasileira envelhece e a quantidade de doenças crônicas não transmissíveis também aumenta na população. Qualquer instituto de pesquisa aponta que tanto TI quanto saúde são as áreas que vão continuar demandando muito dos alunos. Mas para introduzir mais esse assunto, eu queria, de repente, ouvi-los agora, não sei se a professora Ivete ou o professor Alexandre, no ponto, assim, da sua prática e dentro da sua profissão, dentro da fisioterapia e da enfermagem, como está sendo a pandemia, o que se tem de prognóstico para o futuro, o que vai mudar a formação dos atuais alunos de fisioterapia, que tipo de fisioterapeuta ou enfermeiro se espera para daqui 2, 3 anos. Então, queria ouvir de vocês, eu não sei quem começa. Pode ser... Pode ser, Ivete. Isso, aqui a gente tem o hábito de sempre começar com convidado externo. Então, Ivete, tem a vontade aí. É um prazer, um privilégio estar com vocês. Inicialmente, já gostaria de agradecer muito
Eu sei que nós estamos vivendo um momento completamente diferente e sabemos que os nossos alunos têm sentido essas repercussões também em relação à sua formação profissional, à sua necessidade de estar no campo, muitos deles impedidos, né, devido à situação dos hospitais. Mas eu creio que, sim, sou uma pessoa, em primeiro lugar, otimista. E acredito que nós vamos sair fortes. Eu não sei se é ao nível do que nós gostaríamos, porque realmente é mais fácil bater palmas ou dedicar uma música aos nossos profissionais. Mas a gente tem observado em comunidades pequenas que as pessoas têm valorizado muito o profissional de enfermagem, têm chorado junto na morte de alguns colegas, e isso tem sido muito marcante em todas as redes sociais. Nós sabemos que as redes sociais aí têm comandado, né, a opinião, e a gente tem visto que isso tem sido muito marcante, as pessoas sofrem junto e percebem que aquelas pessoas realmente estão deixando a sua casa, as suas atividades, a possibilidade de contaminação, que é muito triste em relação à sua casa, à sua residência, então tentando tomar todos os cuidados em relação a isso, e eu acho que isso tem sido observado, sim, pela comunidade, e espero dias melhores. Sabemos que não vai haver falta de trabalho, mas é preciso também que a gente tenha algumas conquistas, né? Eu sempre explico para os meus alunos um pouco da diferença entre conselho, sindicato e associações de classe. Eu sou enfermeira obstétrica, pertenço à associação de classe, mas, na verdade, o sindicato deveria estar mais integrado e não temos um sindicato forte para lutar pelas nossas questões. Então, o Conselho está junto, vai à Assembleia Legislativa, aqui no caso de São Paulo, vai buscando representantes, mas realmente falta para nós um piso salarial, falta para nós uma determinação da carga horária de 30 horas, que outros profissionais têm, e nós na enfermagem ainda estamos brigando por isso. A situação de alguns profissionais é de tremenda exaustão. Então, trabalhar numa unidade destas, absolutamente paramentado, e estar com toda aquela sobrecarga de roupa, de face shield, e de tudo que é necessário para a sua proteção, e chegar ao final do dia, às vezes, com o rosto marcado do uso de máscara, uma roupa cansada de tanto suor, porque são roupas muito quentes, muito pesadas para serem carregadas, deveria haver uma valorização, sem dúvida, maior, e uma diminuição da carga horária. Em termos de aposentadoria, a gente sabe que é normal igual dos outros e mereceria uma aposentadoria especial. Então, são questões sindicais, mas são questões que eu acredito que essa nova turma de alunos vai ser uma turma muito mais consciente. Vão ser pessoas que vão vir lá através desses mecanismos que nós estamos utilizando agora. Estávamos comentando aí com os professores que isso nunca mais vai deixar. A prática seja importante, você colocar a mão no doente, você escutar, às vezes, um acompanhante que está completamente fora de si, mas você precisa ter o equilíbrio de conduzir aquela situação. Tudo isso é só a prática que dá. É uma aula virtual. Mas o enriquecimento teórico, desse compartilhamento dessas aulas, são valores que talvez de outra forma nós não teríamos. Então, há ganhos e há perdas, mas eu sou otimista. Confio que a enfermagem sairá dessa condição com mais representantes políticos e com uma condição melhor para a sua profissão. Ainda não aconteceu. Quem sabe, até o final da pandemia, teremos aí outras surpresas, outras novidades. É o que eu espero. Professora Alexandre, a palavra é sua. Tá bom. Então, primeiramente, muito obrigado, Ivete, aí pela parceria, de nós poder estar junto com os colegas aqui da Fevale, né, o professor Leandro, a Maureen. Eu achei extremamente gratificante essa atividade e a atitude que os alunos tiveram de organizar esse evento, não só do ponto de vista
de conhecimento, de troca de experiências, mas também pelo lado social. Então, eu vi que o DCE se preocupou também em fazer atividades como músicas, encontros, e tudo isso do modo virtual. Então, eu queria agradecer pelo convite e também parabenizar a todos aí pela organização. Eu tinha elaborado assim, alguns dados para apresentar para vocês. Eu acho que eu vou só apresentar para vocês, assim, já que a professora Ivete ela é de fora, alguns dados do Estado, mas não vou me deter assim a demais parâmetros, né? Porque eu tinha elaborado um pouco mais da fisioterapia, mas eu acho que quando a gente mostra a imagem, a coisa ela fica um pouco mais impactante, né? Então, vamos ver se eu consigo aqui apresentar para vocês. Aqui, todos estão conseguindo visualizar, né? Então, eu estou aqui no hospital, eu trabalho aqui no Hospital de Clínicas, eu sou fisioterapeuta, sou professor também da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e como chefe de serviço, a gente teve que fazer uma organização muito grande do ponto de vista de método de trabalho, né? A força de trabalho ela pôde ser mudada. Então, só vou mostrar aqui alguns dados, né? Eu tinha montado essa apresentação que eu posso disponibilizar para vocês depois, sem problema algum, mas só para trazer alguns dados, né? E como o professor Leandro tinha comentado, o Brasil hoje, em número de casos, né? Isso é um site interessante da Johns Hopkins University dos Estados Unidos, onde ela dá em tempo real o número de casos no mundo inteiro. E o Brasil ele só fica atrás, né, de casos confirmados dos Estados Unidos. Né? Então, hoje a gente ocupa o triste segundo lugar, depois seguido da Rússia, do Reino Unido, da Espanha e da Itália. Mas se nós olharmos essa figura, a gente pode ter a ideia que o epicentro da pandemia do Covid ele se deslocou. Né? Antes ele estava mais na Europa e agora ele está deslocando para a América, pegando ali Estados Unidos e Brasil. E alguns dados do Rio Grande do Sul, né, a realidade de São Paulo, onde está a professora Ivete, é outra. O Rio Grande do Sul ele tem uns dados um pouco abaixo do que São Paulo, do que cidades do Nordeste. Né? Então, hoje nós temos confirmados no Rio Grande do Sul, né, quase 10 mil casos, né, 9.919, e um número muito pequeno, não que não seja mais importante, mas em relação ao número menor do que São Paulo e Rio de Janeiro. Então, hoje nós tivemos 245 mortes, né, no estado do Rio Grande do Sul. E esse é um site bem interessante, né, que é um site do governo do estado. Então, assim como a professora Ivete comentou que o governo do estado de São Paulo ele organizou uma sistemática de separação do estado por áreas, o Rio Grande do Sul também aconteceu isso, né? E esse é um mapa que mostra assim, as cidades, o número de casos confirmados e o número de óbitos. Né? Então, até ontem à noite, nós tínhamos no estado 10 mil casos confirmados, né, 258 óbitos, uma taxa de mortalidade de 2,3. Mas o interessante, bem no lado da direita, de quem olha a tela, tem um item ali que é o de pacientes recuperados. No estado do Rio Grande do Sul, isso está em torno de 76%. Quer dizer, apesar de ter um impacto muito grande naqueles indivíduos que foram a óbito, aqueles indivíduos que tiveram a doença também tiveram uma possibilidade muito grande de se recuperar. Né? Quase 80% dos pacientes infectados pelo vírus puderam se recuperar. E o número de hospitalizações, né, a gente vê também ali, está bastante elevado. E falando um pouco de CTI, né, que é a nossa realidade, e aí eu puxo um gancho o crescimento e o fortalecimento da profissão, a fisioterapia ela sempre foi muito forte na área da terapia intensiva e agora não foi diferente. Né? Ela conseguiu atuar de uma forma muito mais intensa porque ela já tinha um histórico de atuação, assim como também, com certeza, da enfermagem. Mas só no estado do Rio Grande do Sul, né, foram abertos quase 2 mil leitos de CTI adulto, né, foram 1.906, onde a taxa de ocupação hoje do estado está em torno aí de 86%. Né, tem aí 581
leitos ocupados. Então, é uma taxa, vamos dizer assim, confortável do ponto de vista de reserva, porque a gente sabe que o forte da pandemia ele ainda está por vir, né? Os cálculos aí que projetam dizem que os meses de junho e julho vão ser os maiores meses, né? Os piores meses, vamos dizer assim. Então, eram esses dados que eu queria, assim, deixa eu comentar, mostrar um pouquinho com vocês, né? E depois eu tenho, opa, deixa eu voltar aqui para a tela. Então, assim, só para a gente iniciar a conversa, né? Tem esses dados, depois eu tenho assim outros dados da fisioterapia, da UTI, enfim. Mas só para dizer que esses dados é que a gente se baseou para ter a organização da gestão do nosso serviço, né? A professora Ivete comentou ali que lá eles estão numa ilha que tem todos os recursos. Felizmente, a gente também tem isso aqui no hospital, né? O Hospital de Clínicas ele também é um hospital universitário, também está vinculado a ações da universidade, a projeto de pesquisa. Nós temos a residência multiprofissional, né? Que não é só a físio, mas também tem enfermagem, fono, psicologia, serviço social, educação física. Então, o hospital ali é privilegiado desse ponto de vista e também do ponto de vista de recursos, né? Claro que a gente sempre gostaria de ter um pouco mais, mas pela comparação com outros locais, o Hospital de Clínicas ele está muito bem fortalecido nesse ponto, mas também tinha que ter uma organização da gestão, né? Então, a gente que ocupa um cargo de chefia de serviço, tem que também estar preocupado com essa parte de gestão. E aqueles dados do governo do estado, né, foram fundamentais para a gente conseguir organizar. Mas também temos, né, professor Ivete, todas as EPIs, né, tem o Face Shield, tem as N95, né, tem toda a parte de organização de deslocamento dos pacientes confirmados, né, então eles ficam numa área toda separada. E também teve que ter uma alteração, principalmente da parte de ambulatórios, então foram suspensos quase todos os ambulatórios, para esses profissionais serem realocados para dar assistência para esses indivíduos. Então, acho que numa fala inicial, né, como a gente se organizou, acho que fica bem assim, e aí a gente pode fazer assim, né, Ivete, eu falo alguma coisa, mostro algum dado, e aí também acho que fica mais rico do ponto de vista de interação e troca de informação. Então, eu passo a palavra de novo aí para ti. Achei esse método excelente. Podemos chutar a bola, né? Professor Leandro quer falar alguma coisa? Isso aí. Menos falar, né? E mais perguntar para vocês, né? É a minha função. E vocês que tanto no Corém, né, quanto na gestão da parte de fisioterapia no Hospital Grande, que é referência, linha de frente, como tem sido o aspecto psicológico tanto de enfermeiros quanto de fisioterapeutas esse enfrentamento? Porque acredito que na função de vocês isso deve também chegar a relatos e etc e tal, não só afastamento por contaminação pelo coronavírus, que é muito triste, mas também por sobrecarga psicológica, se você tem percebido isso também. Com certeza, a nossa profissão tem sido muito alvo dessa condição. Uma sondagem através do site do Corém São Paulo, buscando justamente entender estas deficiências mentais, nessa situação que tantos atravessaram de estarem em depressão, estarem sendo afastados por motivos muito mais psicológicos e emocionais do que do próprio coronavírus. E essa sondagem revelou, sim, que a maioria dos profissionais tem medo de trabalhar nas áreas Covid, né? Porque a maioria dos hospitais foi dividido. Por exemplo, o meu hospital tem maternidade comum, maternidade, no nosso caso, é de alto risco, e maternidade Covid. Nós temos a área de pronto-socorro ainda funcionante por referência, mas a área de pronto-socorro apenas Covid. Então, o hospital todo ficou mapeado também desta forma.
foi só o Estado, a cidade, mas também o próprio hospital e os profissionais deslocados. Isto, claro, gerou algumas acostumada há muitos anos, 20 anos, trabalhar numa mesma sessão, de repente ser deslocada. Por outro lado, nós montamos uma assessoria com psicólogos durante 12 horas por dia, para que esses profissionais estejam à disposição, sem marcação, sem consulta agendada, simplesmente à disposição de todo profissional de saúde que busque ali uma conversa, um bate-papo, e, se necessário, um encaminhamento também ao médico psiquiatra, para que ele possa prescrever medicamentos e que haja nessa condição uma salvaguarda da nossa equipe, dos nossos profissionais. Porque o momento é difícil não só para a população, o momento é para nós profissionais. Preocupação maior que se na nossa sondagem não foi nem o professor Leandro, com o próprio indivíduo, foi com a possibilidade de levar a contaminação para a sua casa. Muitos têm pais e essa preocupação leva a uma insegurança muito grande no trabalho. Então, a gente sabe que as medidas de higiene vieram, e não só para a população, mas nós, né? E serão muito mais fortes daqui para frente, como trocar toda a roupa quando chega em casa, como lavar as mãos de uma forma mais ativa, né? Eu me lembro no meu hospital, quantas campanhas nós fizemos para acompanhante para lavar as mãos, isso melhorou 100% em todas as que nós fazemos de observação e de lavagem de mãos e de medidas de prevenção, isso sem dúvida foi muito mais efetivo. Eu acredito que, como nós vínhamos conversando, nunca mais seremos os mesmos, né? Em termos de falta de EPI, havia denúncias também de impedimento. Vocês podem imaginar uma coisa dessas? O administrador achar que uma N95 deve durar o resto da vida e mesmo, às vezes, estando danificada, ela ter que continuar sendo usada por falta de equipamento de proteção individual, isso foi denúncia no Corém. E não foram pequenas, foram mais de 600 pessoas denunciando isto. A N95, em relação a isso, a Face Shields, houve muita produção caseira, porque as pessoas com medo, né? Isso gera também uma certa insegurança, porque a gente recomenda no meu hospital o uso da máscara de tecido ou de TNT não regulamentar, apenas de uso doméstico, e o uso das máscaras cirúrgicas, realmente com dupla proteção, dentro da área hospitalar para todos os profissionais, mesmo que sejam da área administrativa, e o uso da máscara N95 nas áreas COVID, na área de pronto-socorro, de acolhimento, na área de centro cirúrgico. Então, essas mudanças vêm para nos beneficiar, mas se elas não são seguidas, realmente vai gerando uma ansiedade muito grande nos profissionais, e essa sondagem quanto ao aspecto mental foi muito, muito preocupação no nosso chat, e nós colocamos um chat também 24 horas à disposição, para que as pessoas perguntem, esclareçam suas dúvidas e também possam desabafar, porque a gente observa ali que certas denúncias são realmente um desabafo, e a gente que está junto aos conselhos precisa ter a capacidade do ouvinte, né? Daquela pessoa que entende o sofrimento que essas pessoas estão vivendo, a preocupação de levar a contaminação para casa, e tudo isso é muito real, muito efetivo. E nós temos procurado, através da assessoria com o Conselho de Psicologia, estamos apoiando os nossos profissionais para que amenizar, pelo menos, essas condições totalmente adversas. Professor Alexandre. Tá bom, não, perfeito, Ivete. Eu acho muito interessante essa colocação do professor Leandro, da parte do psicológico, né, da sobrecarga psicológica do trabalho, porque isso teve um impacto
na organização do serviço e na atuação dos profissionais, né? Então, muita gente ficou com dúvida de será que eu estou bem protegido? Mas será que eu não vou estar infectado? Mas será que eu estou usando a EPI correta? E isso gera um quadro assim de ansiedade e preocupação. Mas a gente foi vendo com o passar do tempo que esse quadro ele foi reduzindo, né? Se é que dá para nós tirar assim um lado positivo, né, do que aconteceu, por exemplo, lá na Europa, é que lá aconteceu primeiro. Então, os casos né, de experiências com alteração psicológica, comportamental e até a parte de proteção, lá ocorreu primeiro. Claro, primeiro na China, depois na Europa, e aí começaram a sair alguns trabalhos publicados, e isso é que foi dando segurança para os nossos profissionais. Eu acho que um ponto bem importante a gente destacar é que a gente tem que falar sobre os problemas, né? A gente esconder o problema e maquiar, acho que é a pior situação. E aí a gente começou a fazer isso, começou a conversar com os profissionais e em cima disso a ansiedade começou a diminuir, a preocupação começou a diminuir e aí a gente teve que ir ajustando no decorrer do tempo também. Eu só vou pedir licença que eu vou comparar. Então, já que eu estou falando assim da parte de mostrar e tal, eu vou mostrar alguns dados do hospital e dizer como que a gente se organizou, né, do ponto de vista da gestão, né? Então, eu vou projetar aqui para vocês, né? Esses foram os dados que a gente teve essa preocupação que no hospital do acompanhamento diário do número de casos de profissionais acometidos, o número de casos de pacientes também que estavam internados. Então, esse foi um dado, né, que hoje nós temos aí em torno de 20 pacientes confirmados, né, e 3 suspeitos, e aqui a gente tem o acompanhamento diário dos pacientes, né. Vamos ver se continua passando aqui. Acho que não está indo, mas tudo bem, não tem problema algum. Só vamos... deixa eu ocultar aqui o compartilhamento do dado. E daí a gente volta lá para... Vamos ver aqui. Isso, vamos ver aqui só aqui. Aí, ajudei. Pedi ajuda universitária aqui. Tá? Obrigado, Gustavo. Então tá, obrigado mesmo. Então, pessoal, só para nós encerrar essa parte, a minha partezinha assim de dados, né? Então, esse acompanhamento. E como é que a gente se preparou? Então, o serviço ele teve um plano de contingência dividido em 3 partes, né? Tem ali a fase A, a fase B, a fase C, um é o verde, outro é o amarelo, outro é o vermelho. E, então, o hospital se preparou para isso e o nosso serviço também. Antes o professor Leandro tinha perguntado, né, como é que estava, se nós já tínhamos aberto uma área nova aqui no hospital, e realmente a gente abriu, que é um prédio novo, que já estava planejado, né, só que ele não era para atender os pacientes infectados, mas que agora ele foi transformado nisso, né? Então, o hospital ele fez um planejamento, vocês acompanham aqui, né, desde fevereiro até o mês de maio, principalmente num crescimento da parte de UTI, né, de leitos de CTI. Então, o nosso hospital, junto com o Hospital Conceição, ele é referência em leitos de CTI, onde esse prédio, então, que é o bloco B, que é o prédio novo, ele já está, né, planejado e já abriu 46 leitos, não 48, mas 46 já estão abertos, e tem planejamento de já abrir mais 45 leitos agora, né, até o final, foi maio, mas agora vai ocorrer em junho. O hospital, então, ele passou de 63 leitos de fevereiro para 166, né, leitos de CTI. Então, isso também criou um impacto grande na sobrecarga de trabalho, né? O professor Ivete comentou, mas profissionais que atuavam numa área que vão ter que atuar na outra. E a gente teve que fazer esse arranjo para a coisa poder funcionar, né? Então, isso a gente planejou isso, e uma coisa interessante que aconteceu foi que a gente montou dentro do serviço reuniões semanais, né? Então, toda sexta-feira, a gente criou um grupo de gestão
no serviço, e toda sexta-feira a gente tem um encontro de 1 hora para conversar sobre o andamento do que aconteceu na semana e o planejamento para a próxima. E, além disso, também tem um apoio muito grande da psicologia. Então, o serviço de psicologia liberou um atendimento online. Então, se o profissional se sentisse muito sobrecarregado, tivesse um problema, ele ia lá e entrava em contato com o serviço de psicologia, e essa ansiedade ela diminuiu, né? Então, acho que foi um somatório de fatores que aconteceu, e isso está contribuindo para a gente ter vamos dizer assim, uma organização melhor, para quando a gente tiver assim, o problema, a gente conseguir combater, né? E só para encerrar, a professora Ivete também comentou de conversa. Então, a presidente do hospital, a nossa gestora, toda sexta-feira tem a conversa com a presidente, né? Então, é espaço que toda a comunidade dos profissionais tem, independente da área que eles forem, de entrar em contato com a presidência e ali ser discutido pontos importantes que as pessoas consideram importantes, né? Então, sexta-feira agora, vai ter, amanhã, na verdade, né? Hoje é quinta, vai ter discussão sobre telereabilitação, né? E teleatendimento. Então, o hospital está indo para esse lado do teleatendimento, porque nem todo mundo vem para o hospital, mas eles têm que ser acompanhados, né? Então, eu acho que é um somatório de esforços que está acontecendo para o resultado a gente poder alcançar e tentar combater. Assim, quando acontecem problemas, a gente consegue organizar, né? Então, indo nesse sentido aí da pergunta do professor Leandro, acho que a gente conseguiu se organizar dessa maneira. Então, vamos lá, estamos aí à disposição de novo. Ivete, se quiser contribuir com outro dado aí, fica à disposição. Eu também tinha preparado o material, mas como eu achei que a conversa estava tão boa, tão gostosa, eu achei mais interessante nós estarmos dialogando e o professor Leandro está fazendo aí essa provocação, né, tão importante, tão pertinente à situação que nós estamos vivendo. Eu não tenho muita noção do tempo, eu estou passando a palavra para o professor Leandro. Para a gente encaminhar para o final, isso, encaminhei duas perguntas ao mesmo tempo, assim, que a gente podia responder, né? Como a gente fala principalmente para acadêmicos, vocês já profissionais aí de sucesso, tanto na enfermagem, né, quanto na fisioterapia, sucesso não só na própria profissão, mas também fazendo aquelas carreiras em Y, né, também indo para a área de gestão, tá? Quem não sabe o que é aluno vai ter que estudar um pouco de gestão e liderança. Hoje em dia não basta para ir para frente só saber a sua profissão, só medicina, só físico. Vai ter que aprender outras coisas, porque eu dou a disciplina, né, de gestão e saúde. E ali a gente fala sobre liderança, algumas coisas. Ali eu costumo comentar para os alunos, olha, se tu não aceitar um desafio, outro colega vai aceitar e depois tu vai ficar com inveja, né? Reclamando e tal, que ele é chefe, que ele não sabe, mas vai passar por ti uma oportunidade. Se não estiver preparado, tu não vai conseguir fazer tanta diferença assim. Quais são as competências que vocês enxergam como professores, né, para o fisioterapeuta que está hoje em graduação, que vai se formar, né, ou para o enfermeiro? Quais são as competências que, se vocês fossem hoje acadêmicos, vocês dariam uma atenção para melhorar? E a outra frase final, já que o tema de hoje é a valorização do profissional de saúde, o que é essa valorização? O que necessita um profissional de saúde para se sentir valorizado? É só a questão financeira? O que é essa valorização? Então, eu deixo essas perguntas para vocês, para a gente encaminhar para o final, que está um bate-papo muito interessante mesmo. Né? Um jeito de fazer aula de realidade para os alunos muito legal. Bem, como ele franqueou que as mulheres primeiro, então eu já estou me habilitando, né? Temos observado que na enfermagem antiga, vamos dizer, antes de Florence Nightingale, a enfermagem era simplesmente tarefeira, né? Ela fazia aquilo que lhe era mandado.
E cada vez mais a gente tem procurado unir liderança, assistência, pesquisa e relações humanas. A gente sabe que muitas situações que conduzem a pessoa ao hospital poderiam fazer a diferença dela se referir àquele hospital como um bom atendimento a partir, muitas vezes, do atendimento de enfermagem. Todos os profissionais têm a sua real importância, todos os profissionais atuam para a recuperação daquele paciente. Nós temos, né, o projeto terapêutico, que é a situação de visita de todos os profissionais para observar aquela situação que levou até aquela instabilidade da saúde do indivíduo. Muitas vezes as situações não são só físicas, mas são muitas vezes emocionais. E os profissionais atuais, como sempre deveria ter sido, têm que estar preparados para atender aquele indivíduo no seu todo, tendo essas condições que nós já mencionamos da escuta, da convivência, da análise da moradia dele, da parte do serviço social, enfim, um conjunto de situações aonde a pessoa possa interagir com aquele ser, não com a diabetes, não com a hipertensão arterial, não com o joelho quebrado, mas com o senhor João, a dona Maria, que porta estas doenças. E isso, sim, envolve a liderança da situação em que você está gerindo uma assistência, a liderança daquela unidade, a liderança daquele hospital, a liderança como um todo. E envolve a assistência, porque é indivíduo a indivíduo, médico junto àquele paciente, respeitando a sua identidade, respeitando as suas características, a enfermagem, sabendo trabalhar com toda esta equipe e estando muitas vezes permeando aí algumas situações que acontecem entre o hospital, entre o acompanhante, entre a família, a enfermeira entre o auxiliário técnico, muitas vezes, e a execução daqueles procedimentos, não esquecendo a pesquisa, porque enquanto nós estamos vivendo numa mesma unidade, onde a taxa de lesão por pressão pode ser uma taxa altíssima, e nós estamos convivendo com aquilo e permanecendo desta forma, não estamos evoluindo na assistência. E isso não diz respeito só à enfermagem, envolve, claro, muitos outros profissionais, como o fisioterapeuta, como a nutrição, mas é preciso que a enfermagem desempenhe o seu papel em relação a conter aquela situação que está causando preocupação. E muitas vezes isso é tão empírico, né? A gente acha que está aumentando o número de casos ou está diminuindo. Exemplo de segurança do paciente, o risco de queda, né? Nós tínhamos algumas crianças de aspecto neurológico que precisavam ser contidas, sim, numa salinha de brinquedoteca. E quando uma destas crianças caiu 4 vezes, aí se começou a acordar que medidas têm que ser feitas preventivamente, e não quando aquilo já aconteceu. Então, essas são questões que o novo profissional de enfermagem tem que estar atento. A tendência da nossa rotina diária ser tão estressante nos leva a correr o dia a dia e esquecer essas outras facetas do profissional. E o que eu recomendo a vocês, alunos, é que não se esqueçam de que a base teórica é importante, o relacionamento é importante, a pesquisa tem que caminhar e não adianta esperar do outro. Adianta você ser o protagonista. Como o professor Leandro falou, queixar que o chefe não sabe nada daquele assunto é porque muitas vezes deixamos espaço para que pessoas que talvez tenham só uma indicação política e não tenham a base necessária teórica e científica, assumam esses papéis. E se você for um precursor da sua história, um protagonista, você certamente será indicado para esses papéis, em vez de ficar reclamando do chefe. Então, do atendimento. Claro que isso está ligado à valorização do profissional. Graças a Deus, tive uma carreira de sucesso, formei na Universidade de São Paulo, trabalhei na Santa Casa de Santos, agora trabalho no Hospital Estadual, tive, sim, muitos cargos de gestão, quanto a isso, estou envolvida em comitês de mortalidade, e sei que na atual oposição poderia não estar envolvida em tantas coisas.
poderia estar até puxando um pouquinho mais a marcha para trás e indo devagar. Mas não é isso que o nosso coração pede. O coração pede que a gente esteja envolvido, sim, porque a enfermagem precisa patamar que merece. Não só a enfermagem, eu falo porque é a minha área, mas o profissional de saúde em si. Porque aquele que é administrativo fecha a gaveta e vem no outro dia e vai acabar. Para nós não é assim. Se você não atender aquele paciente naquele momento com suas necessidades, se você não conseguir que isto possa ser expandido para que outros profissionais sejam contaminados ou contagiados, né, pela nossa forma de ser, pela nossa forma de relações humanas, então realmente nós não estaremos atingindo os objetivos. E a valorização a nível maior, a nível político, a nível que nós também necessitamos, o que eu recomendo a todo o profissional de saúde? Vote em alguém nessas próximas eleições, falo isso com tranquilidade, não sou candidata a nada, então posso falar, vote em alguém que defenda realmente a saúde. Porque a gente observa profissionais que acabam assumindo cargos de vereança, de deputado, de senadores, mas não tem nenhum compromisso com a defesa da saúde. Acabam se envolvendo em importante o meio ambiente, é muito importante a confecção de estradas, mas enquanto a gente não tiver representantes da nossa área, das nossas profissões de saúde, a saúde continuará sendo e não sendo respeito 9, que veio lá para pedir que o federal depositasse a sua quantia na saúde, o estado e o município, e a gente observa que o município muitas vezes cumpre a sua parte. Desses, nós temos 537 que têm um caso de Covid. Será que não é a hora de se voltar para que verbas maiores sejam destinadas à saúde? As emendas parlamentares que acontecem aí por todo o nosso Brasil, será que não é o momento desse parlamentar que você votou, que você elegeu, ter uma atenção maior em relação à saúde? Então, meninos e meninas, me permitam chamar assim, vocês têm a faca e o queijo na mão. Aproveitem este momento de Covid, e só podemos dizer aqui uma semelhançazinha quando tivemos lá a meningite, que foi uma situação também desesperadora lá para os anos de 70. Então, agora é a nossa vez. É a hora de vocês estarem construindo essas vitórias e elas serem solidificadas através de representação política. Posso falar com tranquilidade, porque realmente não estou indicando ninguém aqui, simplesmente estou pedindo a vocês que repensem essa situação. Faltar trabalho, mas em que condições? Será que nós não temos que nos unir mais para obedecer essas questões tão importantes para a saúde, como a aposentadoria, como o direito? É só salarial? Não, professor Leandro, com certeza, sei que o seu sentido também foi em relação a isso. É muito mais. Sim, o reconhecimento, é saber que está lá a princesa de Cambridge, né, a nossa linda lá, Kate Middleton, fazendo a campanha Nursing Now, dizendo que as enfermeiras, sim, têm toda a necessária competência para estar assumindo o seu papel. Nós aqui não estamos batalhando pelas nossas próprias condições. É a nossa hora, é a nossa vez, profissionais de saúde, todos eles. E nós precisamos ocupar espaços aos quais não temos ocupado até aqui, mas vislumbro uma possibilidade de não serem só palmas, nem músicas dedicadas a nós, mas a gente caminhar aí para condições de trabalho. Bom, concordo em número e grau, viu, Ivete, com teu posicionamento. E se eu pudesse dar não um conselho, mas como a gente como é um pouco mais velho, a gente já passou por situações que os alunos não passaram.
né? Eu gosto sempre de uma frase que diz assim, né, pessoal? Em momentos de crise, tu tirar o S da palavra e tu tem a palavra CRI. E o CRI é oportunidade, né? Então, de nós olhar oportunidades no meio da crise que vocês possam estar inseridos, né? Eu sou fisioterapeuta, é uma área extremamente técnica, de contato, que tem que ter o movimento, que tem que ter o exercício, mas só isso hoje não capacita o profissional para o sucesso, né? Ele tem que ver a oportunidade, né? Ele tem que se posicionar em alguns momentos, né? Ele tem que ser a liderança, que nem foi comentado pela professora Ivete, porque o que o mundo está nos mostrando? E as profissões do futuro vão ser essas. O profissional de sucesso vai ser aquele profissional que consegue solucionar problemas ou encontrar uma solução para um problema, independente da área que ele for. Então, se nós pegar a área da saúde, eu tenho lá um paciente que tem um processo e o profissional que souber encontrar solução para aquele processo vai ser o profissional que vai alcançar os melhores resultados, independente se ele for da fisioterapia, da enfermagem, da medicina, da nutrição. O mundo está caminhando para essa globalização e esse trabalho multiprofissional, né? Então, a técnica é importante, ok, mas também esse trabalho multi e essa inovação, fazer o diferente é que vai levar vocês ao sucesso, né? Então, eu agora estou dando uma disciplina também que é empreendedorismo e eu trabalho assim agora com os alunos da graduação da engenharia, alunos da graduação da química, alunos da graduação do direito, né? Mas isso está fazendo com que eu leve a minha experiência da área da saúde junto com a experiência que eles têm da técnica, da expertise deles, para a gente encontrar alguma solução, né? E a hora que nós fizer isso, a sociedade ela começa também a melhorar e o nosso meio, o nosso mundo também começa a melhorar e as pessoas começam a também contribuir para essa sistemática, esse ciclo de melhora. Então, a pesquisa é importante, que a professora Ivete falou, e vocês dessa geração nova, que já nasceram com a tecnologia, né? Ontem, na discussão lá em casa dos meus filhos, eles perguntaram, pai, o que é um pinico? E eu, olha, onde é que tu ouviu? Não, num desenho, o meu avô me disse, mas o que é isso? E aí, como é que eu vou explicar que antigamente tinha casas que não existiam e usavam um pinico, que a pessoa usava para fazer xixi? Eles não conhecem isso, e eu acho que eles nunca vão saber isso, né? Então, eu achei muito engraçado, porque essa geração nova já nasce com a tecnologia. Então, onde vocês usarem a tecnologia a favor de vocês, né? Então, o profissional de sucesso vai ser esse, é aquele conseguir aliar a liderança com a oportunidade e o respeito a outros profissionais, né? Isso, professor Leandro, a gente vai fazer com que a gente consiga valorizar a profissão e nós fazer um mundo um pouco melhor, né? Já que nós estamos um pouco mais adiante desse pessoal que está chegando, fazer um mundo melhor e assim a gente vai conseguindo evoluir da melhor maneira. Ótima, e muito bom para os alunos ouvir, né, profissionais de outras áreas que não sejam as suas. Reforça algo que na graduação a gente tenta insistir muito, que é uma utopia chamada interdisciplinaridade. Que é, eu sou geriatra, então o meu cuidado dar certo depende muito, né, de enfermeiro, de fisioterapeuta, de psicólogo, de nutricionista. Então, isso é algo que a gente vale a pena insistir, e aqui a gente tem um exemplo nesse nosso bate-papo. Quero, em nome, né, da instituição, também agradecer vocês pela fala motivada, pela fala cheia de ideias, uma fala sincera, né, e com um sorriso no rosto, em plena pandemia. Acho que isso é importante, porque vocês estavam falando justamente da carreira, da profissão que vocês escolheram. Vocês têm, a gente percebe assim, paixão pelo que fazem. Isso para os alunos é contagiante, com certeza. Eu passo para ti, Mauri, para fazer o encerramento. Agradeço o convite do DCE para participar desse evento, né? E parabenizo também. Lembrando que a Universidade Fevale não está parada na meio à pandemia. A Universidade Fevale, desde o começo da pandemia, a reitoria e os diretores e pró-reitores
têm se mostrado proativos. Aqui foi uma das primeiras universidades no Rio Grande do Sul a disponibilizar a realização dos exames PCR para a comunidade. Então, grande parte dos diagnósticos feitos aqui na região, que antes demoravam até 9 dias para serem feitos no laboratório central do estado, aqui se começou a fazer o teste em até 2 dias. Então, grande parte dos casos diagnosticados, os exames foram feitos, né, pela Universidade de Fevale. Então, acho que isso é bem importante. Também medidas diversas como confecção de EPIs, de máscaras, de face shields e por aí vai. E, inclusive, a Universidade de Fevale participa do acompanhamento, do monitoramento de casos suspeitos. Então, todos os pacientes são atendidos com quadros gripais. Os acadêmicos da faculdade, nas suas horas de estágio supervisionado, eles fazem ligações para esses pacientes, para ver se está tudo bem e para reforçar as medidas de isolamento desses pacientes. Então, acho que isso é importante ressaltar para os alunos também, que a universidade não fica parada, ela tenta ajudar da sua melhor maneira. Tá bom? Um abraço. Maureen, é contigo. Obrigada, prof. Queria agradecer muito a participação de todos. Agradecer, adorei o debate. Gostei da forma que foi colocado. Ficou um bate-bola, ficou muito legal. Agradecer a prof. Beth, que de longe parecia estar aqui perto com a gente. Prof, tempo, que a gente sabe que é complicado, questão de administração e tudo mais. Mas foi um debate muito lindo. Agradecer muito a participação de vocês. E quero convidar todos a continuar participando com a gente do festival, quem quiser participar. Hoje, a partir do meio-dia, a gente vai ter um pocket show com o Círculo Jardim. Vai ser bem bacana lá no Instagram do DCE. Hoje também a gente tem a live principal, que é o show do Klaus e Vanessa. Estão todos convidados a participar. E quem tem interesse pela área do direito, amanhã a gente tem o último debate desse festival, que é o debate do direito sobre o direito trabalhista. Nesse momento de pandemia, que tem um pouco de confusão, né? A gente sabe o que vem acontecendo. Mas eu deixo aberto para os convidados fazerem suas falas finais, caso tenha alguma coisa para compartilhar com a gente. E agradeço muito a participação. Bom, de novo as mulheres primeiro, né? Então eu quero agradecer demais o convite. Sei que foi um momento produtivo para nós, espero que também tenha sido para os alunos, e estamos à disposição. Eu vou deixar no chat meu e-mail, se houverem mais perguntas que queiram ser feitas fora desta reunião, fiquem à vontade, e coloco o meu contato para que todos possam estar acessando e perguntando se assim o desejarem. Mas, deste momento, quero agradecer, professor Leandro. Sei que também despendeu o seu tempo, mas foi extremamente sábio na condução dos trabalhos, e nós aproveitamos também, não só estivemos falando, mas os nossos ouvidos estiveram atentos aí a tanta coisa bonita no Rio Grande do Sul, e como, graças a Deus, vocês têm condições muito melhores aqui que o nosso estado de São Paulo, mas acreditamos que logo chegaremos a esse topo desta pandemia para poder iniciar essa curva descendente, a qual ainda não chegamos, né? Temos certeza de que vamos sobreviver a tudo isso e vamos sair melhores, assim eu espero. Então, meu abraço, Maureen, muito obrigado pelo convite, meu abraço, professor Leandro, muito obrigado do Alexandre também, professor Alexandre, que enriqueceu aqui a nossa discussão, e me coloco o meu tchau, e depois, se for possível, eu queria que os alunos que ainda estão abrissem aí as suas câmeras para a gente fazer um bem lindo coletivo. Tá bom, muito obrigado, então, Ivete. Agradeço, então, pelo convite, Maureen e professor Leandro. Eu acho que a gente enriqueceu bastante o nosso dia, né? A gente já acorda pensando nos problemas que vai encontrar, mas acho que essa atividade que a gente fez foi muito, muito inspiradora e boa, essa nossa troca de informação. Então, agradeço assim, o convite mesmo, da gente poder participar, e dizer que eu estou à disposição, no que eu puder ajudar e contribuir com vocês, e que isso vai passar.
né? Os grandes desafios da humanidade foram as doenças e as grandes epidemias, e eu acho que nós estamos vivendo uma agora, mas com certeza com resiliência, com tranquilidade, né? Com apoio ao próximo, a gente vai conseguir evoluir. Então, agradeço aí pelo convite e fico à disposição. Eu também escrevo meu e-mail ali, se precisar desses slides, aí eu posso passar para vocês também. Muito obrigado mesmo. Show de bola. Muito obrigada pela participação de novo. Quero agradecer em nome do DCE e dos alunos da saúde. Foi um bate-papo muito bacana, a gente pôde aprender bastante. E a gente se sente mais aconchegados, mais felizes de saber que a gente vai passar por isso, temos profissionais excelentes que estão à frente disso tudo. Quero agradecer vocês e deixo o convite para continuarem acompanhando o festival. Então tá. Obrigado. Até mais, pessoal.